Vamos falar então dos aspectos centrais aí, desse último conceito que a gente vai discutir, que é o de psicopolítica. E vamos pensar um pouco para a gente entender ele, na relação dele com outros conceitos que a gente já discutiu. A gente falou, por exemplo, da disciplina, né? Das relações de poder na disciplina, como característicos da modernidade, sobretudo de uma modernidade dita industrial, né? Na qual o propósito dessa modernidade industrial era produzir corpos dóceis, né? Corpos eficientes, né? O símbolo dessa disciplina seja o soldado, né? Ou seja, aquele indivíduo no qual o corpo está otimizado para atingir determinado tipo de propósito. No caso do operário, produzir, né? Tá lá. Então, a disciplina é um dispositivo que age sobre o corpo para tirar desse corpo a máxima eficiência possível. Né? Então, aí ela tem uma série de dispositivos para fazer isso, como a gente falou. Falou do panóptico, lembra do panóptico? Aquela estrutura no qual o operário está sendo vigiado pelo patrão, na qual o presidiário está sendo vigiado, né, pelo policial, né? Então, o panóptico, por exemplo, é um dispositivo característico dessa modernidade, né, desse sistema disciplinar, que estava ali para exercer essa docilidade do corpo, né, produzir essa docilidade do corpo. Então, nesse momento do capitalismo industrial, nós tínhamos, então, um poder que age sobre o corpo, para fazer o corpo produzir mais, né, a partir da disciplina. São os corpos dóceis, né? Então, você tem ali o registro, o esquadrinhamento, né? A gente falou que da questão das escolas, como é que funciona nas escolas, né? Você tem a todo momento uma hierarquia, um exame que a todo momento está avaliando se o corpo está funcionando ou não como deveria, né? E caso não funcione, você tem uma série de punições, né? Chama a mãe desse menino, né? No caso dos presidiários, joga na solitária. Então, para que o corpo se adeque àquilo que se considera como ideal, ou seja, que ele seja dócil. Né? Então, o corpo tático, né, e aí a gente pensa no corpo dos militares, é exatamente o ápice desse dispositivo disciplinar, que é exatamente o ordenamento dos corpos em um determinado contexto, de tal modo que eles consigam uma eficácia máxima, né, a partir desse ordenamento dos corpos. Né? Então, você vê isso naqueles movimentos de guerra, né? Numa sala de aula, numa sala extremamente comportada, onde os alunos leem os textos, né? Fazem os exames e se dão bem nesses exames. Então, a disciplina, ela age sobre o corpo. O que eu estou querendo dizer é isso. É um tipo, então, de dispositivo de poder. Aí depois, você tem outro dispositivo de poder, como, por exemplo, o biopoder, que é o poder que age sobre a vida, né? E aí a gente estava falando na época do Foucault, né? De como, por exemplo, na Idade Média, esse biopoder estava conectado com o soberano. O soberano tinha o poder de tirar a vida de um determinado indivíduo. Né? Era um ritual que mostrava o poder desse soberano. Né? Então, esse dispositivo, agindo sobre a vida na Idade Média, tinha a ver com tirar a vida. Quando você chega na Idade Moderna, o biopoder tem mais a ver com a questão de fazer viver. Né? Então, por exemplo, essas campanhas de vacinação, campanhas de prevenção de determinados tipos de doença, né? Então, é um poder que age sobre a população, é uma biopolítica. Né? Então, é outro tipo de poder. Né? Na disciplina, a gente tinha o poder agindo sobre o corpo. No biopoder e na biopolítica, o poder agindo sobre a gestão da população, para fazer esse povo ficar saudável, para poder trabalhar. Né? O povo todo doente não é eficiente. Né? E agora a gente entra numa outra perspectiva, numa psicopolítica.
Na psicopolítica, então, o poder não está relacionado necessariamente com o corpo, como era na disciplina. Nem o poder está relacionado com uma população entendida em termos estatísticos gerais. Mas o poder vai agir sobre a própria psique do sujeito, sobre a mente do sujeito. Né? Então, é outro tipo de dominação. Né? E aí, o primeiro aspecto que a gente tem que entender é o seguinte: nessa lógica, que também pode se chamar de uma lógica da sociedade do controle, não é uma pressão externa que age sobre o indivíduo, como, por exemplo, era o guarda vigiando o prisioneiro, ou o professor vigiando o aluno. Na psicopolítica, é o próprio indivíduo que vai promover sua vigília. Quer dizer, um certo modo de existência que se estabelece na nossa sociedade. É o modo que diz: eu quero, eu posso. É o modo que sempre diz: você tem que se superar todo dia. É o modo que sempre diz: você tem que ser feliz. É uma obrigação ser feliz. É o modo que diz: você tem que ser livre. Né? Você tem que ser livre, você tem que gozar as coisas boas da vida. Né? Então, é todo um esquema de subjetivação, e a gente falou sobre subjetivação, né, na aula passada, um modo de existência que produz um indivíduo ansioso. E aí, por isso que a ansiedade é a palavra-chave da nossa contemporaneidade. Né? Por quê? Porque a todo momento o indivíduo está se cobrando. Eu tenho que render mais, eu tenho que estar sempre melhorando, e isso é visto a partir de uma valência positiva. Você se superar é bom. Né? Você se superar é bom, você tem que se superar todo dia. Né? Ora, veja que isso é um dispositivo extremamente violento. Né? Porque a todo dia você está competindo consigo mesmo. Ou seja, você sempre vai perder, né? Até quando você ganha, você perde também. Né? Porque se você não consegue atingir aquela meta, aí você acaba se sentindo uma merda. Puta que pariu, eu sou um fracassado, né? Então, essa ideia do fracasso é algo que se tenta sempre fugir dentro dessa lógica. Né? Então, o primeiro aspecto é esse, dessa psicopolítica. É a ideia de que é a ideia do empreendedorismo. Né? É a ideia do faça você mesmo. É a ideia de sim, nós podemos. Né? Eu vou ser aqui o meu próprio chefe, né? Eu vou empreender aqui, eu vou. Mas tem um negócio das metas, né? A outra lógica dessa psicopolítica é trabalhar em meta. Você tem que sempre bater essa meta. Né? Então, os caras lá morrem de trabalhar, mas uma boa parte que eles estão trabalhando está indo para um pessoal que só fez o quê? Inventar um aplicativo. E aí são multimilionários hoje, e tem um monte de gente espalhado no mundo fazendo, né, corrida para eles. Mas aí por que isso dá certo? Porque eles interiorizam essa mentalidade que eles são seus próprios chefes. Né? Então eles ficam ali trabalhando, porque lá tem que bater a meta de hoje. A meta de hoje é tal, então o cara fica dirigindo até altas horas, né? E isso vai gerar uma série de problemas psicológicos, mentais e de saúde. E quando esse cara tá doente, fudeu, né? Porque ele não tem nenhum vínculo empregatício. Ele é o próprio chefe dele, né? E assim que eles vendem, né, essa ideia desse empreendedor. Né? Então, assim, como ele não tem carteira assinada, não tem nada, se um cara desse adoecer, que é o plausível pelo nível de trabalho que ele tem, ele se lasca, né? Ele se lasca, né? Porque não tem nenhum vínculo, o Estado não pode proteger ele de forma alguma, né? Então, esse é o primeiro aspecto. É a ideia de que você é livre, é a ideia de que você é o próprio dono, mas o que está acontecendo na verdade é que você está num processo de autoexploração. Né?
Essa é a ideia primeira que é importante a gente trabalhar. O regime neoliberal transforma a exploração imposta por outros em autoexploração, que atinge todas as classes, né? Então, isso vai do Uber até o cara que é um gerente de grandes empresas. Esse cara também está submetido a uma pressão sistemática de alta produção, de alta performance. E isso se evidencia nessa lógica das metas. Todo mês tem uma meta para bater. Ou seja, você está sempre em déficit com algo. Você tem que sempre bater uma determinada meta, como se fosse um atleta, né? O atleta tem que sempre melhorar o tempo dele, né?